Olá, turma. Eu sou a professora Nádia Matos e hoje nós vamos fazer aqui um resumão, sobre a história da educação e da pedagogia. E aí nós vamos começar, fazendo a linha do tempo, tá? Até chegarmos os dias atuais, tá certo? Então vamos lá. O intuito é que vocês tenham uma excelente prova, que tudo corra bem, tá bom? Então, quem vai fazer a prova final, enfim, vamos lá, Bem, aqui algumas premissas, que falam da educação escolar, que são práticas contextualizadas historicamente. Então, transformam-se de acordo com as dinâmicas sociais, culturais, políticas das épocas, A gente conta muito com a questão da época, do momento, da realidade social da época, fatores econômicos, A questão do avanço, progresso, desenvolvimento, que aborda essa contextualização, e os processos que beneficiam de forma desigual os grupos sociais. A gente vem falando de desigualdade desde já, porque a escola ela é vista como agente de transformação, mas muitas vezes ela faz a manutenção dessa desigualdade e dessa opressão. Então, esse é o desafio, que nós temos a encarar em todos os tempos. Aqui, uma pergunta. Todas as pessoas têm se beneficiado igualmente do sistema educacional? A história da educação, por quem e para quem? E como foi organizado esse conhecimento? Então, nós sempre tivemos oportunidades, todos têm oportunidades. Como é que nós podemos nos posicionar hoje? Então, para a gente chegar aos dias de hoje, nós vamos ver como é que foram os tempos passados desde a época do Brasil colônia, tá certo? Então, um breve panorama da história da educação escolar no mundo, Vamos falar de Roma, de Grécia, enfim. Sociedades primitivas, educação através de trocas sociais. As atividades que eram transmitidas eram aquelas ligadas à caça, à pesca, à luta, à sobrevivência da comunidade. Então, as questões espirituais, artesanais, simbólicas, culturais, desenhos impressos em paredes, enfim, processos informais de socialização. Egito, Grécia e Roma, que são os pilares aí da formação filosófica e educacional. Então, o objetivo de educar apenas as crianças e jovens da elite, então já era passado para todos a questão da desigualdade aí, porque a educação era para a elite. Aristóteles, a formação do cidadão não deveria ser realizada pela família, mas sim pela cidade, pela polis, porque só ela, o poder público, poderia fornecer uma educação igual para todos os cidadãos. Então, ele achava que as famílias elas eram compostas de diferentes níveis sociais e que cada criança ia ter um tipo de formação. Então, a partir daí, ele pensou em garantir o bem comum, enquanto o cargo da família seria realizado segundo crenças e valores. Na Roma, o reconhecimento dos mestres pelo Estado era uma realidade, E na Idade Média, a consolidação do cristianismo, a educação perdeu seu caráter político e cívico, para dar, então, função à aculturação, a importância, passou a ser formar o cidadão, o cristão, para a religião, e não o cidadão. Então, a educação falava no cristianismo, e não em valores morais e aberturas, em liberdades de pensamento. A educação continuou sendo destinada a poucas crianças e adolescentes, continuava sendo elitizada. A reforma luterana existiu frequência de meninos e meninas nos bancos escolares, sem distinção. Então, escola para todos. E
e ao mesmo tempo em que começava a ocorrer a expansão ainda, né, da influência religiosa sobre a educação, mais em países católicos, né, tanto em católicos quanto em países protestantes, tá certo? Na Idade Moderna, com a emergência da classe burguesa, a escola se tornou um assunto político. Universalização da escola foi lenta, foi desigual, né? E se completando só a partir do século XIX, em alguns países no século XX. As grandes mudanças aí da cultura escolar foi renovada, assumindo um caráter laico, né? Então passou a ser assim mais aberto, né? E sendo organizada em programa didático que deu uma nova feição à vida escolar. Então essa, por sua vez, passou por um aspecto assim, né, abertamente disciplinar, de controle e ao mesmo tempo de produção de comportamento padrão. Então havia necessidade de formar as matérias, as disciplinas, já que nem tudo já girava em torno do catolicismo. A contemporaneidade. Essa parte foi o fortalecimento do mito da educação em razão da sua centralidade política e social. A educação foi vista como fator-chave do desenvolvimento social, né? E essa ideia ainda hoje prevalece. Então, a educação escolar estava restrita a poucas crianças no Brasil. Apesar dos grandes avanços aí da educação, em extensas áreas do planeta, ainda predominava a discriminação, as dificuldades para enfrentar a escola e até mesmo a exclusão de milhões de crianças do direito à educação escolarizada. Então, a partir do século XX, o mesmo tempo em que a escola se tornou mais suscetível ao controle ideológico, nós já começamos a ter mais abrangência a todos. A escola hoje é um processo de expansão, né, aliado à prática da vida democrática, possibilitou reconhecimento das suas contradições, os valores da sociedade, da indústria cultural e da sociedade do espetáculo no poder da mídia, estamos falando sobre isso, né, que é uma escola contemporânea e que entra em crise quando a gente vê nas mídias, né, a manipulação midiática, né, e a gente vê também a realidade em que se vive. É uma contradição e que faz com que jovens e crianças muitas vezes se percam entre a realidade e a fantasia imposta pela mídia, né? Então, o progresso tecnológico, com o tempo, facilitou a difusão e o conhecimento, né, obscureceu a centralidade da escola, porque hoje cada um procura aquilo que mais lhe convém aprender e muitas vezes a escola fica em segundo plano, né, achando a escola chata. O mais importante são as mídias sociais, enfim, as redes sociais e toda essa questão do desenvolvimento da tecnologia. Aqui a visão de mundo fala que a pedagogia tradicional é algo pronto, que é traduzido pelo conhecimento sistematizado e acumulado ao longo dos anos, e o mundo externo, né, ao indivíduo estático, pronto e acabado. Então, é aquele que recebe o conhecimento e reproduz o conhecimento de forma decorada, né? Então, é transmitido para quem aprende, ponto. Tá certo? Aqui é a pedagogia nova. Então, é um mundo que já fala de um fenômeno subjetivo, interpretado pelo homem, que se reconstrói em si mesmo, né, com a figura e significados, né, que nós damos a ele. Então, o mundo tem o papel de criar condições de expressão para a pessoa, né, em seu desenvolvimento pleno e seu potencial interior. Essa é a proposta da pedagogia nova. Aí nós temos também a pedagogia tecnicista, que fala sobre as próprias leis, bastando aos homens descobri-las, né, e aplicá-las. O mundo já está construído, já está tudo certo,
É só descobrir o que é certo e o que é errado e seguir em frente. A pedagogia libertadora é a realidade não pode ser modificada, senão quando o homem descobre que é modificável, ele pode fazê-lo. Então, através dessa aproximação, vem a consciência crítica do homem e reflexiva. É a pedagogia libertadora, né, que traz ao homem a necessidade de reflexão. Essa já se encaixa Paulo Freire. Agora um panorama da história da educação no Brasil. História da educação brasileira no período colonial. Como era a educação no período colonial? Bem, aqui em 1549, né, desembarcou no Brasil a Companhia de Jesus, missão jesuítica, encarregada de catequizar a população originária, ou seja, os índios, né? Então a educação pensava pela Igreja Católica e se mantinha sobre o governo português, mas tinha o objetivo de converter a alma dos indígenas em fé cristã. E isso havia uma divisão clara de ensino, de aulas lecionadas para índios, né, que ocorriam em escolas improvisadas e construídas pelos próprios indígenas, mas chamadas de missões. Já o filho dos colonos recebiam conhecimento de colégios. Então era estruturado um investimento mais pesado. Então não se falava só na fé cristã como os padres jesuítas pregavam. Aqui Manuel de Nóbrega, o padre, ele dizia que os índios são um papel em branco. Então o líder jesuíta do Brasil, em carta enviada à corte portuguesa, se expressou dessa forma: os índios são um papel em branco. Aqui estão jesuítas e índios. Então, os descendentes de europeus também frequentavam as aulas dos jesuítas, mas recebiam um ensinamento mais profundo, inclusive de outras matérias, como eu disse antes. Então, tinha uma didática aí, né? E o conhecimento passado aos alunos não se restringia só ao ensino religioso, mas era voltado para letras. Então, nos locais de ensino, a Companhia de Jesus tinha um comportamento exemplares que era cobrado dos padres, e os alunos que desrespeitassem eram punidos com castigos. O período jesuítico no Brasil teve o objetivo, né, de converter os indígenas, como eu já falei antes, mas manter os colonos também na fé cristã, enquanto as escolas eram diferenciadas, né, e a continuidade dos estudos fora da colônia era a critério da missão dos padres. Então, apesar disso, o modelo a seguir era do Ratio Studium. Por quê? Porque eles tinham que ser feitas adaptações para atender às especificidades da colônia. Então, esse documento, que foi redigido pelo corpo burocrático, né, Ratium, possuía na Europa, o que obrigava um acúmulo de funções para o professor jesuíta. Então, o jesuíta, em 1760, são expulsos do Brasil. Mas os jesuítas foram expulsos porque eles já não estavam só interessados na fé cristã. Eles interferiam nas questões do Estado, ou seja, interferia na organização, na política, em tudo. Então, eles não se restringiam apenas às escolas, eles queriam participar do governo, e aí eles foram devolvidos, né? Foram devolvidos para Portugal. Então, a educação jesuítica não convinha aos interesses comerciais emanados por Pombal, pelo Marquês de Pombal. E as escolas da Companhia de Jesus tinham por objetivo servir, né, aos interesses da fé. Então, Pombal pensou em organizar a escola para servir aos interesses do Estado. Ou seja, né, o trabalho, enfim. Então, no momento da expulsão dos jesuítas, tinham 25 residências e 36 missões, né, 17 colégios. E aí foram instaladas
em todas as cidades onde havia a casa da Companhia de Jesus, porque a educação brasileira passou a vivenciar uma grande ruptura histórica, né? O que os jesuítas implantaram foi rompido. Então haveria uma outra organização de ensino. Aqui ainda no período pombalino, então através desse alvará aí, que dispensou os padres, né, devolveu os padres para Portugal, foram criadas as aulas régias que falava em grego, latim e falava também de um diretor de estudos. Então, cada aula régia era autônoma e isolada, com um professor único, e não se articulava com outras disciplinas, não. Então, os professores eram geralmente mal preparados, havia muito improviso, era coisa assim, que eram indicados pelos bispos, e as aulas régias acabavam sendo bastante manipuladas também, faziam uma manutenção muito primária, né? E aí surgiu aí o subsídio literário, né? Que era uma forma de produtos alimentícios que era cobrado através dos impostos e cobrado regularmente, né? E os professores ficavam longos períodos, né? Sem receber. Educação no período imperial, né? Aí o período joanino, né? Então, o resultado da decisão de Pombal foi que no século XIX, né, a educação brasileira estava reduzida praticamente a nada. E o sistema jesuítico foi desmantelado. Então, com isso, chegou próximo a eles, então, para dar continuidade ao trabalho da educação, que somente sofreu a mudança com a chegada da família real em 1808 e teve a adaptação, né, necessária com o incremento das atividades culturais e, enfim, né, um pacto aí colonial. Aqui foi fundado, né, em 1808 a Academia da Marinha, o Rio de Janeiro teve cursos de cirurgia, e, enfim, teve um progresso aí, né, de uma ciência econômica que existia só nas capitais. Então, esse período, ele teve uma cadeira criada, né, de ciência e economia, né, e José Silva Lisboa, que era o futuro Visconde de Cairu, era que ministrava, era regente, né, dessa cadeira. Então o Brasil estava passando por isso, nesse período, e nós então chamávamos esse período de período joanino, né, porque havia aí uma junção muito grande, né, de muitas coisas que estavam sendo diferenciadas. Então, esse período era transferência, né? Esse período joanino, ele quis dizer transferência da corte, né? E aí, foi aí que o Brasil começou, então, a ser marcado por uma regência de Dom João, por isso joanino, tá certo? Aqui, em 1812, foram criados cursos de agricultura, então vocês estão vendo a expansão. Já falamos em ciência, já falamos em cirurgia, já falamos na parte econômica, já falamos agora em agricultura, cursos de agricultura. Aqui, criada a Escola Real de Ciências e Artes, né? Curso de Química, né? E por aí afora. Cursos, criado o Museu também Nacional do Rio de Janeiro, foi criado a Escola Real de Ciências, então, escultura e tudo isso. Eu acho que eu pulei, né? Eu acho que eu pulei. Então, a partir daí, surgiu a independência do Brasil,
em 1822, com a primeira Constituição brasileira, em 1824, né? E que fala no artigo 179 sobre a instrução primária e gratuita para todo cidadão. Então, aqui já começa a pensar que todo mundo tinha direito à educação. Mas no ano de 1827, a lei determinou a criação de escola de letras, né, em vários lugares e vilas, e essas escolas para meninas, nunca concretizadas anteriormente. Então, foi aí que o governo, em 1834, o governo monárquico inaugurou a primeira escola de formação de professores, que era a Escola Normal de Niterói. Durante os primeiros 50 anos de funcionamento, as escolas normais eram frequentadas quase exclusivamente por homens. Então, depois é que as mulheres tiveram condições de frequentar. Mas a ideia inicial era que fosse de homens e mulheres, e depois passou a ser só de homens, e demorou muito para que as mulheres pudessem, né, se integrar. E aí a gente já fala de uma pedagogia, a gente já está falando da pedagogia, das questões didáticas, das metodologias, da separação, da segregação das disciplinas, né, da segregação, os cursos, né, já são separados, e a gente já fala aí de uma organização para aquela época. Então, o período imperial foi reinado por essa dificuldade. A sociedade era predominantemente, né, agrária, como eu falei agora, né, e o interesse das elites com a educação popular, né? O ensino era voltado para os interesses dos cursos superiores, né? A escola passou a ser lancasteriano, que era baseada no ensino mútuo, somente para um professor, para cada escola. A Constituição foi outorgada, falando, como eu disse antes, da educação primária gratuita. E a vinda da família real, que trouxe um desenvolvimento para a capital, a preocupação com esse ensino superior que eu falei ainda agora, e o caráter classista da educação, que era o objetivo da educação, era formar dirigentes. Então, classista vem de classes, é a criação de curso superior que regulamenta o acesso, né, ao ensino secundário e exames de ingresso ao ensino superior. Então, nesse período imperial, nós estamos vendo aqui esse decreto, né, que criava as escolas, os liceus, os ginásios, as academias, enfim, os professores, né, e as escolas primárias para todas as vilas do Império. Em 1934, a educação primária e secundária, né, permitiu a criação de vários colégios, descentralizando a educação brasileira. Esse caráter foi descentralizado, e o Brasil contava, então, em 1872, contava com uma população aí de 10 milhões de habitantes, tá certo? Apenas 150 mil matriculados. E após essa proclamação da República, as reformas, né, também de Benjamin Constant, em 1890, com foco no ensino superior, como eu já falei antes. Então, não entraram nas prioridades dos primeiros governos republicanos. Uma das heranças do período imperial brasileiro foi a Constituição, né, republicana de 1891 e a manutenção, né, da qualidade duvidosa das escolas, tá? Enfim, as escolas eram mantidas pelo governo federal, destinadas aos ricos, sobravam para as classes mais pobres os colégios das periferias estaduais, e o investimento, né, eram voltados para justamente o governo republicano. Em locais de estrutura carentes, eram compostos por professores de baixa qualificação. Então, quando o local era carente, as periferias colocavam professores menos capacitados. Educação na era Vargas, educação em debate, a ideologia, a direção, a criação do sistema organizado de ensino, a educação obrigatória, e surgiu o Manifesto dos Pioneiros, né, para a educação nova,
que tinha o objetivo de tornar público o que pretendia ser um movimento renovador, né? Então, aqui o Manifesto dos Pioneiros, 1932, a ser lançado no meio do processo de uma reorganização política, resultado aí da Revolução de 1930, que tornou um marco inaugural, né, no projeto de renovação educacional do país. Então, além de constatar a desorganização do aparelho escolar, propunha que o Estado também organizasse um plano geral de educação para uma escola pública de qualidade, laica, obrigatória e gratuita, certo? Com a proposta de renovar a escola tradicional e fazer a verdadeira função social da escola, enaltecer o exercício dos direitos do cidadão brasileiro, que se refere à educação, dentre eles a igualdade, né, para a educação pública, a escola única, laica, gratuita e tendo a obrigatoriedade, contando com a obrigatoriedade da educação. Então, hoje, né, eu posso dizer para vocês que alguns avanços, né, alguns avanços nós tivemos. Eu acho que hoje nós falamos numa escola inclusiva, nós falamos numa escola para uma sociedade, né, diversificada. Nós já falamos que a escola hoje, ela faz a transformação, sim. Os nossos alunos da periferia hoje, eles entram na escola pública e muitos saem da escola pública, entram numa universidade e conquistam seu espaço, né? Então, nós não temos um regime de classistas, como nós tínhamos anteriormente. Eu não estou dizendo com isso que o rico não tenha mais oportunidade que o pobre, eu não disse isso. Eu não falei que a consciência negra ela já está dentro da nossa proposta de inclusão, como deveria ser. Eu não disse, por quê? Porque lutamos por essa igualdade, lutamos pelas minorias, lutamos pelos deficientes, lutamos pelos alunos que têm baixa visão, que têm problemas cognitivos, problemas da aprendizagem, problemas neurológicos, e, enfim, nós lutamos por todas essas pessoas, que são as minorias, mas que ainda a escola pública de qualidade não abrange, né, essa totalidade. Nós temos sim a LDB 9.394 de 1996, que fala dessa inclusão e que determina essa inclusão. Essa inclusão é feita, mas muitos de nossos professores ainda não estão capacitados para aceitar essa inclusão. Então, isso quer dizer que a educação ainda não tem a qualidade desejada. Porque muitos alunos, eles são inseridos na sala de aula, eles não são inclusos nas atividades pedagógicas. Tem muitos alunos que estão dentro da escola, mas eles não fazem as atividades, porque os professores ainda não têm preparo para poder trabalhar com o diferente, com as diversidades, né? Então, é isso que hoje a universidade vem pregar, né? Através das disciplinas de educação especial, através das disciplinas Libras, através das disciplinas de política, né? Política e para a educação, né? Legislação e políticas públicas nacionais em educação. Então, essas disciplinas vêm trazendo para vocês hoje uma bagagem diferenciada, que a gente espera que dentro da escola vocês saibam que, eu acabei de falar em avaliação agora, numa aula de avaliação, a diferença que tem que haver da avaliação, porque cada um tem um nível, cada um tem uma capacidade. Não é que a gente vai fazer uma prova para cada um, vai criar um instrumento avaliativo para cada um, não é isso. Nós temos alunos incluídos e cada sala, nós temos a capacidade, numa sala regular, capacidade de aceitar até 5 alunos incluídos. Então, essas 5 pessoas, essas 5 vidas, elas têm que ser vistas, né, de uma forma diferenciada, porque depende da sua capacidade. Eu não posso dar uma prova para o aluno ler se o aluno ainda não aprendeu a ler, mas ele está inserido numa classe regular. Ele tem que estar inserido na classe regular. E ele faz o seu acompanhamento no contraturno.
E a gente não pode tirar esse aluno dali. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Existe hoje essa mudança, existe hoje uma outra visão, né? A escola pública, ela tem aceitado as matrículas, nós temos vaga sim. E, inclusive, muitas vezes a gente não consegue nem formar a turma, por falta até de alunos no ensino médio. E eu trabalho numa escola que é no centro de Duque de Caxias. E muitas vezes a gente não consegue formar a turma. Então, nós temos a vaga e a procura, a demanda já não é mais a mesma. Mas, contudo, eu quero dizer que o Estado tem feito a sua parte com relação à educação gratuita e que essa transformação ocorreu e que a oportunidade é aberta a todos. Mas, logicamente, quem tem mais chance de fazer cursos, de ter uma boa internet, de ter equipamentos tecnológicos, avança mais, são alunos que avançam mais do que os alunos que não têm o mesmo recurso. Mas, de qualquer forma, nós professores temos que saber lidar hoje com a questão da inclusão, que foi um dos nossos maiores avanços no século que nós estamos, no século XXI. Tá certo? Então, fica aqui o meu abraço e espero que eu tenha contribuído com vocês para um desenvolvimento, né, para uma assimilação melhor da nossa situação, né, na história da educação brasileira. Tá certo? Meu abraço.